Hello there, welcome! Eu sou o Ricardo Augusto, professor de inglês, pós-graduado em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa Estrangeira e criador do método English U de ensino. E nessa série de vídeos da Semana do Inglês Definitivo, vou mostrar para você como é possível, sim, é possível aprender a se comunicar em inglês com segurança e naturalidade, com um método simples e eficaz, com tranquilidade. Isso é muito importante, sem aquela velha pressão, aquela velha crença de que a gente tem que ser fluente para ter sucesso em inglês. E sucesso em inglês, para mim, é poder realizar aquilo que te motivou a aprender inglês. O método English U de ensino, a nossa forma de ensinar inglês, já auxiliou mais de 1000 brasileiros a sair do zero. Sabe aquela pessoa que não sabe nada de inglês? Talvez seja você. A sair do medo, a sair da insegurança, a chegar à comunicação em inglês. Sim, mais de 1000 pessoas hoje falam inglês com naturalidade e segurança com a nossa metodologia. E eu sei que parece um pouco fora do normal para você, ou até mesmo muito bom para ser verdade, como se costuma dizer. Você pode até estar pensando agora, Ricardo, quer dizer então que o seu método de ensinar inglês é melhor do que os métodos de tantos outros professores e escolas que a gente vê por aí na internet? Bom, eu vou te confessar uma coisa. Se eu tivesse aí no seu lugar, eu também faria essa mesma pergunta. Mas eu vou além. Eu perguntaria ainda mais. Quem é esse tal Ricardo Augusto para me dizer que tem um método que pode me ajudar, que pode me fazer conseguir chegar à comunicação em inglês? Que pode me auxiliar, eu que já fiz vários cursos, mas não consegui aprender inglês? Eu que acho que é difícil, algo de outro mundo até, que somente pessoas inteligentes conseguem aprender, ou algo do tipo? Mas olha só, se eu, Ricardo Augusto, não tivesse aprendido a me comunicar em inglês com segurança através desse mesmo método English U, hoje, por exemplo, eu me comunico com naturalidade e segurança em qualquer situação que o inglês é necessário, como por exemplo numa reunião de trabalho, no aeroporto, em palestras que eu faço em inglês, ou em países onde o inglês é o idioma usado. Então eu repito, se eu não tivesse aprendido a me comunicar com segurança em inglês com esse método English U, e o mais importante ainda, se eu não tivesse acompanhado os mais de 1000 brasileiros que estudaram com o método que eu criei, seja na escola presencial aqui na English U, na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, ou também via curso online, nosso curso online English U, se eu não tivesse visto a evolução desses alunos, desses meus alunos, e até chegarem à segurança na comunicação, alunos que chegaram a dar palestras em inglês. Você pode imaginar isso? Olha que incrível! Repito, se eu não tivesse visto tudo isso que eu te contei, eu também não acreditaria numa promessa tão boa como essa. Então, se você ainda tem dúvida ou está com dúvida, se você não consegue acreditar no que eu disse sobre o sucesso de mais de 1000 brasileiros na comunicação em inglês, você está no lugar certo. Fique aqui comigo que eu vou mostrar provas para você de que o nosso método funciona, de que pessoas têm suas vidas realmente transformadas. É isso mesmo, a segurança na comunicação em inglês é algo que pode trazer transformações positivas e gigantescas na vida das pessoas. Você quer ver um exemplo? Uma prova de transformação? Assista esse pequeno vídeo que eu tenho para te mostrar. Olá pessoal, meu nome é Fabiano, ex-aluno da English U. Atualmente moro na Irlanda, em Dublin, para ser exato, há quase 3 anos e meio. E hoje eu venho dizer para vocês, através desse vídeo, o quanto o inglês foi e é importante na minha vida, no meu crescimento pessoal, e como o Ricardo me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Há 5 anos atrás, eu estava finalizando minha faculdade, já estava no mesmo trabalho há um bom tempo, e estava sentindo algo dentro de mim, uma intuição que eu precisava buscar um desafio, que eu precisava buscar algo maior. Foi quando eu decidi morar em outro país, com uma cultura diferente, uma dinâmica de vida diferente, uma língua diferente,
E a partir dessa decisão comecei a pesquisar escolas de idioma. Foi quando eu cheguei na English U, do meu querido amigo Ricardo. E não lembro como cheguei, mas comecei a estudar com o Ricardo. E em um ano, apenas um ano estudando com ele, aprendi, consegui ter a base do inglês ali para chegar aqui, já conseguir me comunicar, já conseguir entender o que as pessoas falam. Então, o que eu gostaria de falar para vocês aí e recomendar também é que você estude com o Ricardo da English U, porque a metodologia que ele ensina é prática, é eficaz, diferente do monte de escola aí que te enrola, que eu vejo que muitas escolas aí do Brasil enrolam o aluno para fazer dinheiro a partir do aluno. E isso não é justo, na minha opinião. Então, por esse motivo e pelo custo-benefício e pela eficácia e pela prática que o Ricardo emprega através da metodologia dele, eu recomendo 100% aí que você faça com o Ricardo, porque eu fiz com o Ricardo e eu só estou aqui, logicamente que não só por causa dele, mas ele me ajudou muito, porque cheguei aqui e não passei sufoco, cheguei aqui já conseguia me comunicar, já conseguia entender o que as pessoas falavam. E então isso foi essencial para mim. E se você está buscando por um desafio, se você quer crescer como pessoa, como profissional, o inglês é essencial para viajar o mundo, para ler livros em inglês, para estudar inglês, para fazer negócio. O inglês é fundamental, então recomendo aí que você estude com o Ricardo da English U. Tamo junto. E agora, antes de eu te mostrar como é possível chegarmos à comunicação com segurança em inglês, eu queria compartilhar com você como eu cheguei ao método English U. Há exatamente 10 anos eu estava no lugar que provavelmente você está hoje. Eu tinha a ideia fixa na minha cabeça de que falar inglês era algo distante, difícil de ser alcançado. E eu confesso que eu cheguei a pensar que eu não conseguiria, que eu não era inteligente o suficiente para falar inglês. De verdade isso. Talvez seja como eu, ou como muitos dos alunos da English U, já tenha até tentado falar inglês, já tenha estudado, mas desistiu no meio do caminho porque não via evolução. Não sei se por causa do lugar que você estudava ou porque faltou motivação para você. E como consequência, a frustração e o desânimo com o inglês, olha, até arrepia. Chegaram que nem um soco, assim, sabe o soco do Anderson Silva? Quase que isso, né? Bom, essa situação de frustração e de desânimo pode ter te derrubado violentamente todas as suas esperanças de aprender inglês. E o desânimo também talvez tenha deixado você ali na lona do octógono, né? E sem reação, desacreditado de que aprender inglês era algo possível ou natural para você. E essa situação toda eu já ouvi muitas e muitas vezes de alunos que chegaram até a English U e me relataram que elas queriam com o inglês. Pessoas que precisavam aprender a falar inglês, pessoas que queriam aprender a falar inglês, pessoas que gostavam do inglês, mas não sabiam como começar a estudar. Pessoas que já tentaram de todo jeito, mas não tiveram sucesso a estudar inglês. Bom, há 10 anos eu admirava quem falava inglês, eu queria de todo jeito falar esse idioma, mas eu achava que não conseguiria aprender. Porque eu tinha na mente a ideia fixa de que eu teria que ser fluente. Ou seja, eu teria que saber tudo de primeira, para aí sim poder usar o inglês. E isso é uma besteira. E eu fiquei preso nessa ideia. Eu achava que aprender inglês era algo impossível para mim. Então eu ficava preso nesse beco sem saída. Queria falar inglês, achava que era impossível, ficava nesse sofrimento de nem pelo menos decidir tentar. Bom, então eu pensei, puxa vida, Ricardo, você acha que é incapaz de aprender inglês, mas você pelo menos tentou? Deu para entender? Consegue entender esse pensamento? Pergunta simples, mas direta, não é mesmo? E aí a ficha caiu. Eu tinha que tentar. Será mesmo que eu sou incapaz de aprender inglês? Muitas perguntas como essa. Então eu corri atrás.
Eu sabia da má fama das escolas de idiomas com métodos intermináveis que às vezes te deixam preso em uma coisa só por meses e você não vê a evolução que você quer. Você deve entender isso que eu estou querendo dizer, né? E com isso vem todo aquele desânimo e a frustração que eu falei antes, lembra? Por conta desse problema existente em muitas escolas de idiomas com seus métodos que parecem que ficam patinando e não saem do lugar nunca. Eu procurei aulas particulares, essa foi a minha solução. E eu estudei por um mês com um professor particular. Mas para mim, a metodologia aplicada não trouxe o sucesso que eu queria, eu não via a evolução. No entanto, como nem tudo é perdido, né? Isso é muito legal, sempre aproveitar, né, o tempo que você está estudando, aquele momento, tudo que você já viu, é bem importante isso. Nesse um mês de aula particular eu aprendi muitas frases prontas, muitas mesmo. Só que eu achava que com essas frases prontas eu já era capaz de me virar, de falar com os outros brasileiros que falavam inglês. Inclusive eu até gostava de ensinar para outras pessoas, amigos, conhecidos, né, colegas de trabalho, essas frases prontas, era muito legal. Bom, isso durou uns 6 meses, até que numa bela tarde de domingo, esse dia foi a virada de tudo. Eu estava na casa de um amigo, de um grande amigo de infância mesmo, e a campainha tocou. Eu não sei por qual motivo, né, que eu fui atender, era uma senhorinha de 70 anos mais ou menos, em torno dessa idade. E eu achei muito legal que essa senhora estava com uns 4 cachorros ali acompanhando ela, né, e ela estava vendendo uma rifa de um relógio. E ela me perguntou, você quer comprar um número ali, né? Você gostaria de comprar um número dessa rifa? Lembra que eu acabei de dizer que eu gostava de usar as frases prontas em inglês? Nesse momento, eu pensei, vou usar uma frase que eu sei em inglês aqui e eu vou surpreender, né, essa senhora. Então eu disse a ela, I don't have money. E você sabe o que aconteceu? Essa senhora sabia falar inglês. E ela me perguntou, me respondeu em inglês e ficou falando por uns 2 minutos. E o que me deixou sem reação, tentando entender alguma palavra solta, mas sem sucesso. E depois dessa situação, o que eu fiz? Decidi que eu aprenderia inglês de uma vez por todas. A decisão é o primeiro passo para o sucesso no aprendizado de qualquer idioma, de um novo idioma que você queira aprender. Então, através de um amigo, ex-colega de faculdade, ainda na graduação, o nome dele é Thiago Mebarak, que já morou em Medellín, na Colômbia, e hoje vive em Toronto, já que era o sonho dele morar no Canadá. E foi através dele que eu conheci essa forma de aprender, de focar na comunicação, em cada etapa do processo, entender o propósito de verdade. E eu fiz isso, eu entendi o propósito, pratiquei diariamente e aprendi a me comunicar em inglês com segurança e naturalidade. E o melhor, em curto tempo. Após essa conquista da segurança na comunicação em inglês, eu me programei e fiz um intercâmbio com o intuito de estudar e aperfeiçoar o meu inglês. Eu morei em Dublin, a capital da Irlanda, e lá eu conheci e vivenciei a cultura desse país incrível que eu trago comigo até hoje. E já levei muitos alunos comigo para vivenciar essa mesma experiência. Depois desse período que eu morei na Europa, voltei para o Brasil e fiz minha pós-graduação em metodologia do ensino de língua portuguesa e estrangeira. E criei o método de ensino que hoje nós utilizamos na English U. E com o qual nós já ajudamos mais de 1.000 brasileiros a se comunicar em inglês em curto tempo, de maneira natural e sem pressão. Brasileiros que, assim como eu, precisavam aprender inglês, mas não sabiam por onde começar e nem como chegar ao sucesso em inglês. Brasileiros que, assim como eu, já passaram por diversas escolas e métodos que ficam patinando em um lugar só. Sabe aquele negócio de ficar 3, 4 meses aprendendo apenas o verbo to be e depois desse período acaba nem sabendo para que serve esse verbo? Acho que você sabe o que é isso. Então, a gente fica em uma coisa só e a evolução que a gente precisa de verdade nem vem, nem aparece. Brasileiros que, assim como eu, achavam que seria impossível falar inglês. E isso por pensarem que é necessário ser fluente. Sabe aquela pergunta que quase sempre é feita
a quem fala inglês? Mas você é fluente? Gente, essa pergunta tornou-se regra, uma regra que assusta, me assustou. Assusta quem quer aprender inglês. Uma regra que impede que pessoas qualificadas profissionalmente não consigam uma promoção no trabalho atual, ou mesmo um novo emprego, simplesmente porque se sentem incapazes de ser fluentes em inglês. E essa sensação de incapacidade desanima e frustra, com certeza. Eu sei disso, eu passei por isso. E por eu ter passado por isso, ter sofrido isso na pele, que eu decidi que eu queria ajudar os brasileiros, a começar pelos brasileiros da minha cidade, da cidade de Limeira, interior de São Paulo, onde eu estruturei a primeira escola física da English U. E você viu que a intenção, o que eu quero, é mostrar aos brasileiros que a fluência é uma consequência supernatural, um resultado da comunicação. Então a gente tem que fazer, sabe aquela perguntinha, mas você é fluente? Nós temos que eliminar isso, tem que ser mudado. A gente tem que quebrar essa cultura que afasta os brasileiros do inglês. E eu estou aqui para mudar isso. Eu quero que você coloque em sua mente que a pergunta que você tem que responder de verdade é somente essa. Você se comunica em inglês? E por quê? Simplesmente porque quem se comunica com segurança em inglês tem em suas mãos as ferramentas para alcançar o sucesso que deseja nesse idioma. E a nossa Semana do Inglês Definitivo vai ajudar você a mudar, de uma vez por todas, a forma como você imagina o que é ter sucesso em inglês. Você vai entender que a fluência é uma consequência da comunicação e que a comunicação com segurança em inglês é sinônimo de sucesso com o inglês. Assista esse vídeo. Hi guys, my name is Maria, I'm 13 years old. So guys, I'm studying English because I intend to spend time in New York. Guys, I don't like to cook, but I don't hate, so. I don't have a favorite food, but I like so much Japanese food. I don't work, but I'm study. And now we are in quarantine, and I have online classes, and it's been so hard, and I don't like it. In my free time, I like dance, because dance is how I get it off everything. In my next vacation, I want to stay with my family. Yes, I want to stay with my family. And if you want to start learn English, I say for you, stop, think, and after you say for you, for yourself, I wanna do this, I can do this, and I gonna do this. And is this. Bye. E antes de eu te explicar por que o método English U funciona de verdade, além, é claro, do vídeo da nossa aluna Maria Eduarda, que só tem 13 anos, que você acabou de ver, deixe-me explicar rapidamente para você como as pessoas normalmente tentam aprender inglês. Hoje nós temos uma infinidade de materiais de estudos na internet à nossa disposição, não é? Se você participa de grupos no Facebook, por exemplo, você já deve ter visto muitas imagens excelentes mostrando o significado das palavras ou imagem mostrando frases de exemplo. Mas é só isso. São excelentes imagens, repito, mas são palavras soltas, frases soltas. Elas mostram para você conteúdos que agregam conhecimento? Sim, mas apenas agregam, ou seja, são como deliciosas coberturas de sorvete sem o sorvete embaixo, na base, entende? E muitos brasileiros ficam apenas olhando essas imagens dos grupos e não conseguem avançar para além disso, pois ficam consumindo apenas a cobertura do sorvete. E você sabe bem que a cobertura de sorvete é doce. E o doce em excesso nos deixa enjoados, não é verdade? Pense nisso. Outra maneira que os brasileiros buscam aprender inglês é através de escolas, métodos ou professores particulares que eternizam um assunto.
Ou seja, ficam em uma coisa só por aulas e aulas, semanas e semanas, meses e meses. E o tempo que você tem é precioso demais, não é mesmo? Imagine que você está aprendendo a dirigir e o seu instrutor ou sua instrutora de direção fala para você assim: olha, nessa semana e na semana que vem nós vamos sair com o carro, mas você só vai usar a primeira e a segunda marcha do carro, tá bom? Daqui umas 3 semanas, mais ou menos, nós passaremos a usar a terceira marcha. Bem, eu acho que de cara você já vai desanimar, não é? E quem entende um pouco de direção sabe que se andar com o carro apenas em primeira e em segunda marcha, você vai forçando o motor do carro e o estrago pode ser grande. O que eu quero dizer com isso? Que é necessário passar pelos conteúdos de inglês e aprender com eles, engatar a primeira e a segunda marchas, mas é necessário também avançar, passar para a terceira, a quarta, quinta marcha, para que o aprendizado evolua e você tire proveito de tudo que o inglês tem a oferecer. Infelizmente, a mentalidade do brasileiro é a de que se você estudar inglês uma vez por semana na escola ou de forma online e fizer apenas isso, você vai aprender inglês. Na primeira, segunda ou até na terceira aula, você vai aprender. Sim, você vai até se sentir empolgado. No entanto, você vai logo perceber que esse contato apenas semanal com o idioma não vai ser suficiente, pois os conteúdos que serão ensinados não vão fazer sentido para você. E das duas, uma. Ou você vai desistir por desânimo, ou você vai avançar até o final. Mas apenas estudando para fazer provas e para ter um certificado, que só vai ter valor no papel, pois o melhor certificado é a sua segurança ao comunicar-se em inglês. Veja mais um exemplo de comunicação em inglês. Hello guys, good evening, nice to meet you. My name is Juliana, I am 19 years old, I am single, I live in Limeira, São Paulo with my parents and my dog. I study English for my personal development and to meet new countries and new people. My last weekend was wonderful. I was with my family and friends, watched many movies and I had a lot of fun. At the moment, I do not practice any sports. In my next vacation, I intend to take a trip around Europe. That's it. Bye bye, see you, take care. E agora a pergunta: por que o método English U funciona? Bom, para começar, você já viu que eu mostrei alguns vídeos de alunos se comunicando em inglês, se apresentando em inglês, não é mesmo? São alunos que saíram do zero e alcançaram a comunicação, ou ainda estão caminhando rumo à segurança na comunicação em inglês. São brasileiros que entenderam que a comunicação é o primeiro passo para o sucesso em inglês e que a fluência será uma consequência natural da comunicação. Na English U, o aluno desde a primeira aula já dá seus primeiros passos na comunicação em inglês. Isso mesmo, não importa se o aluno é do zero, iniciante, pré-intermediário, intermediário, nós mostramos ao aluno já desde a primeira aula que ele é capaz de se comunicar em inglês. Como assim? Primeiro de tudo, ou seja, antes de mais nada, o método English U tem duas prioridades. Primeira prioridade: ajudar os brasileiros a entender que ao aprender inglês é necessário priorizar o progresso e não a perfeição. Você fala perfeitamente o português, que é a nossa língua materna? Provavelmente não. Então por que você acha que tem que ser perfeito em inglês? Ah, Ricardo, então quer dizer que eu não devo me preocupar em falar corretamente o inglês? Eu respondo: você deve se preocupar em evoluir. Quem está aprendendo vai falar errado no começo. Isso é perfeitamente natural. Tem que ser assim mesmo, é natural. Mas ao praticar diariamente, você vai evoluir e vai melhorar cada vez mais a sua comunicação, pronúncia, gramática e etc.
Então coloque em sua cabeça, não se deve priorizar a perfeição no inglês, mas sim a evolução, o progresso, a conquista diária, assim como foi comigo, um passo de cada vez. Quem entende isso tem sucesso no inglês, ok? A segunda prioridade da English U é incentivar o aluno a trazer o inglês para a vida dele, para o dia a dia dele. Desde a primeira aula, o aluno é incentivado a praticar o inglês com aquilo que mais interessa a ele, a vida dele. Então, se o aluno, eu falo aluno, mas entenda aluna e aluno, ok? Então, se o aluno gosta muito de falar sobre a família dele, sobre o pai, a mãe, tios, avós, etc., ele é incentivado desde a primeira aula a praticar aquilo que ele está aprendendo usando a família dele. Por exemplo, o aluno acabou de aprender que o will é o auxiliar, é uma palavrinha que a gente usa em inglês para falar sobre algo que faremos no futuro. Eu não vou forçar o aluno a praticar a palavra will com frases, por exemplo, sobre videogames ou exercícios físicos, ou seja, assuntos totalmente fora do contexto da vida do aluno. Se eu fizer isso, se eu forçar o aluno a praticar o inglês dele num contexto que não faz parte da vida dele, as chances de que o aluno se frustrará são muito grandes. E por essa frustração eu já passei, já te contei. Eu não quero de maneira alguma que mais brasileiros passem por isso. Então, o aluno no exemplo acima vai praticar falando sobre a família dele. Ele vai aprender a palavra will praticando de uma maneira que trará o inglês para a vida dele. E tenha certeza disso. Quando a gente traz o inglês para as nossas vidas, quando a gente pratica diariamente com aquilo que nos agrada, fica impossível não aprender inglês. Fica impossível não alcançar a segurança na comunicação em inglês. E ao trazer o inglês para o dia a dia, o aluno tem muitas dúvidas, pois ele está aprendendo. As dúvidas fazem parte do processo de aprendizagem. Se o aluno diz que não tem nenhuma dúvida, pode ter certeza que há algo de errado por aí. E uma coisa preocupante nisso é que ele pode não estar vivenciando o aprendizado de forma adequada, ou seja, não está estudando. E também ao falar das dúvidas, o aluno mostra que está evoluindo. Quem tem dúvida e fala dessa dúvida, mostra que está muito interessado em aprender. E como a English U tira as dúvidas dos alunos? Esse é o nosso diferencial. Todos os alunos, sem exceção, falam diretamente com o professor da English U via WhatsApp. Não é um grupo, é direto. O aluno tem um WhatsApp direto do professor. Além de tirar dúvidas, o aluno envia o exercício para análise e pratica o inglês com o professor diariamente pelo WhatsApp. Ah, Ricardo, diariamente? Por que isso? Simplesmente porque o aluno que quer alcançar a segurança na comunicação em inglês não deixa passar a oportunidade de praticar o seu inglês diariamente com o professor pelo WhatsApp. Ricardo, isso funciona? Esse contato diário pelo WhatsApp funciona mesmo? Bom, veja esses dois vídeos. Hello, tudo bem, pessoal? Eu sou a Franciele, sou biomédica, estou fazendo atualmente o curso de inglês na English U e eu venho aqui indicar o curso online para vocês. Por quê? Eu já fiz cursos de inglês em outras escolas particular e mesmo assim eu tinha uma grande dificuldade de me comunicar. Eu não conseguia entender várias coisas e os professores me abandonaram no meio do curso, né? E eu pensei que o inglês não era mais para mim, até que uma amiga minha indicou o curso da English U para mim. Fui na aula teste, sem expectativa alguma, porque eu já tinha desistido. Quando eu cheguei lá, eu saí com o coraçãozinho assim, batendo mais forte, falando, é isso mesmo que eu quero, eu vou aprender inglês novamente. E depois o Ricardo veio conversar comigo, me falando da plataforma online, por conta do meu serviço, que não batia os horários com as aulas presenciais, e eu pensei que ia me sentir sozinha neste curso. Mas ele me dá todo o apoio que eu preciso, como se fosse presencial. Eu posso mandar mensagem para ele a hora que for. E ele está praticamente quase 24 horas online.
e ele sempre dá uma devolutiva. Então, façam o curso online. Vocês não vão estar sozinhos, a equipe é muito boa. Tanto o Ricardo quanto toda a equipe que tem por trás nos ajudam sempre. Eu indico a English U. Bye bye, pessoal! E aí galera, tudo bem com vocês? Então, meu nome é João, eu sou aluno online da English U. Eu optei para fazer o curso online por questão de comodidade, de eu fazer a aula quando eu quiser, de não ter um dia fixo, ter que sair de casa, porque eu tenho a correria já do dia a dia, trabalho, família, casa, é meio complicado daí. Apesar de todo mundo achar que o curso online em si é ruim, que não sei o que tem, ficar com o pé atrás, eu também tinha esses problemas, mas eu já tinha feito o desafio da English U, gostei, continuei, e daí com o curso, só tenho a agradecer ao Ricardo por ter me incentivado tudo, a continuar, a praticar, fazer os exercícios, tudo certinho. A plataforma em si, muito simples, fácil de identificar as coisas, de achar as coisas, baixar arquivo, faz os exercícios, envia para o professor, ele corrige o mais rápido possível sempre, dá para fazer bate-papo com ele também, por mensagem, entre outros. Você tem muito contato, você pode estudar a hora que você desejar. Tipo, a minha experiência foi muito boa, por isso eu venho dizer para vocês aí que estão meio na dúvida, estão meio com medo, que podem fazer que vocês não vão se arrepender. É isso aí, e obrigado por tudo, Ricardo, obrigado English U, tamo junto e até mais. Você entendeu como é importante e necessário esse contato diário, direto com o professor via WhatsApp? Viu como é possível aprender a se comunicar em inglês? Viu como é possível você superar as péssimas experiências que você já teve com outros métodos? Viu como ter o acompanhamento diário de alguém que já passou pelas mesmas dificuldades que você é essencial para você ter sucesso no inglês? Aprender a se comunicar em inglês não pode ser traumatizante, não pode ser difícil e menos ainda não deve ser algo impossível, distante para você. É possível chegar à comunicação com segurança em inglês, através de um método que traz o inglês para o seu dia a dia, um método que mostra que você não está sozinho, pois você tem pessoas que te acompanharão diariamente nessa caminhada, tirando todas as suas dúvidas, todas mesmo, e te incentivando a mostrar sua evolução. Evolução essa que fará você chegar à segurança na comunicação em inglês. E essa comunicação é apenas o primeiro passo para o seu sucesso com esse novo idioma. Bom, nosso tempo está acabando, nós estendemos um pouco mais do que havíamos previsto e por isso eu preciso finalizar. Nessa nossa primeira aula da Semana do Inglês Definitivo, nós entendemos que é possível sim aprender a falar inglês sem pressão, se nós tirarmos de nossas mentes aquela ideia fixa de que é necessário ser fluente para ter sucesso em inglês. E também vimos que o sucesso em inglês passa pela comunicação com segurança nesse idioma e que o foco tem que ser no progresso e não na perfeição. Você viu quantos brasileiros entenderam isso e hoje se comunicam com naturalidade e segurança. Eu mostrei apenas alguns vídeos aqui, até porque seria impossível mostrar aqui todos os casos de sucesso que tivemos na English U. E na nossa próxima aula, a segunda aula da Semana do Inglês Definitivo, você vai entender a importância de se ter um método e de se aplicar esse método. Sem um método, pode esquecer. É quase impossível você alcançar o sucesso em inglês. Bem, enquanto isso, tá vendo o espaço de comentários logo abaixo aqui desse nosso vídeo? Eu quero pedir para você deixar seu comentário lá, que você me diga o que você está achando da nossa Semana do Inglês Definitivo e se essa primeira aula fez sentido para você. Se você tem dúvidas, deixe essas dúvidas nos comentários. Eu farei o possível e o impossível para respondê-las, pois eu quero que você chegue preparadíssimo à segunda aula da nossa Semana do Inglês Definitivo.
Deu para entender? Antes de fechar essa nossa primeira aula, eu quero te fazer um convite. Visite o nosso canal no YouTube. Lá você poderá ter muitos outros testemunhos e exercícios práticos de alunos que estão nessa caminhada rumo à segurança na comunicação em inglês e tantos outros brasileiros que hoje se comunicam com tranquilidade e conquistaram aquilo que queriam com o inglês. E todos eles porque seguiram e aplicaram o método. E como eu acabei de falar para você, esse será o tema da nossa segunda aula. Take care, my friend.